dizer assim, que até completa, do supremo propósito de Deus. Essa expressão, supremo propósito de Deus, é uma expressão muito usada por nós desse ministério. Talvez vocês não tenham ouvido falar, ou se ouviram falar, ouviram pouco falar. O supremo propósito de Deus. Ou eu poderia usar uma outra expressão, o eterno propósito de Deus. Por quê? Porque é uma expressão que dá conta de abarcar a ideia central da Bíblia. Então olha só o que eu disse. Eu disse que essa expressão, o eterno propósito de Deus, eterno porque não nasce no tempo. Propósito porque é um propósito, é um plano. É uma vontade que se torna um plano. E este plano foi decretado na Bíblia, está registrado. Por isso que nós usamos muito essa expressão, o eterno propósito de Deus, uma vez que essa expressão, ela se torna a principal expressão da doutrina da Bíblia. Olha o termo que eu estou usando, a doutrina da Bíblia. Não é a minha doutrina, não é a doutrina da minha igreja, até porque nós não temos doutrina. A nossa doutrina é aquilo que a Bíblia, é aquilo que nós entendemos que a Bíblia nos dá como doutrina. Ao longo de 25 anos de estudo acurados, 25 anos a fio ali, investigando, estudando, debatendo, errando, acertando, buscando, querendo entender a verdade. Porque nós, assim, de certo modo, nós cansamos, na nossa época, nos anos 90, cansamos de tanta doutrina, de tanta confusão. A grande verdade é essa. Um irmão está num determinado ministério, uma determinada igreja, crê de uma determinada forma. O outro irmão que é cristão, que crê em Jesus, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem a Bíblia, que tem fé, crê de forma diferente. E há um conflito, então, entre esses dois. Eu coloco dois aqui, sendo bem tranquilo nas minhas colocações, porque são dezenas de pensamentos, para não dizer centenas. Então, se a Bíblia é se a Bíblia ela é considerada a palavra de Deus, por que tanta confusão teológica? E nós nos cansamos disso. E buscando, então, diante de Deus e com a Bíblia aberta, nós buscamos entender, então, de maneira muito, muito profunda, o que a Bíblia tem para nos informar de maneira especial. Que não seja uma doutrina que conflite outra doutrina. Para que eu não tenha a oportunidade de escolher o que eu acho melhor. E você escolhe o que você acha melhor. Nós acreditávamos na época e acreditamos hoje, que a Bíblia não foi dada como um livro de escolha doutrinária. Você escolhe o que você acha melhor. Você escolhe o que você acha mais bonito. Você escolhe aquilo que você concorda. Não. A Bíblia, ela é considerada no sentido geral da palavra, A palavra de Deus, que traz uma mensagem de Deus para o homem. E eu dizia na semana passada, homem, a humanidade no sentido geral, e sendo mais específico para a Igreja de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. Desse corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Tá? Então, a proposta da reunião passada, do nosso estudo passado, e eu quero fazer aqui uma breve revisão, mas uma breve mesmo, uns 2, 3 minutos, sobre o que nós falamos. Nós demos uma introdução, tentando mostrar para os irmãos, que Deus ele tem uma vontade. E agora nós temos que nos ater nessa vontade de Deus, não como uma vontade qualquer, como alguém deseja muitas coisas e tudo aquilo que essa pessoa deseja se torna a vontade dessa pessoa, no caso Deus. Como, por exemplo, a vontade de Deus é que eu seja feliz, a vontade de Deus é que eu passe no concurso. Eu não passei no concurso, viu? Mas foi a vontade de Deus. Tem que respeitar a vontade de Deus. Você não passou porque foi da vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que você não passasse. Olha, eu consegui aquele emprego que foi da vontade de Deus. É muito comum ouvir essas expressões, sim ou não, no meio dos nossos irmãos. E não é pecado, não é errado isso. Falar que aconteceu isso ou não aconteceu aquilo outro, pela vontade de Deus. Sim, é normal, é natural, é certo. Só que a Bíblia fala de uma vontade específica. A Bíblia fala da vontade de Deus. Que é algo que é especial, que está no coração de Deus, e que esta vontade, que nós vamos definir esta vontade. Hoje vamos começar a definir que vontade é essa.
E essa vontade, ela se torna um projeto de Deus, um propósito, um plano. E este plano está decretado na Bíblia. E nós chamamos esse decreto de o fio condutor da verdade, ou fio de prata da verdade. Ou seja, é possível de Gênesis a Apocalipse, você se ater em um caminho sobremodo seguro, no qual você caminha livro após livro dentro desse pensamento, dentro dessa visão, até o desfecho final do Apocalipse. É possível você ver isso, você caminhar na Escritura nesta linha, nesse foco, nesta visão, que nós chamamos de o eterno propósito de Deus. Então nós lemos um texto na semana passada, em Isaías 46, versículo 9 e 10, que diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio. Olha só, olha para a tela, por favor. É Isaías 46, versículo 10. Que desde o princípio anuncio, ou seja, Deus desde o princípio anuncia. Este princípio pode ser entendido de duplo enfoque. Do princípio da criação, quando ele começa a criar o universo, criar os mundos, ele já está anunciando algo. Então a própria criação é um prenúncio daquilo que Deus deseja. Ele está pré-anunciando, né, sinalizando que ele vai chegar em algum lugar. Que ele não criou por criar. Que ele não é um Deus criador e começou a criar o universo simplesmente porque era um Deus que estava ocioso, não tinha nada para fazer e começou a inventar. Vamos criar um universo aí, quem sabe, né? Não seja uma coisa boa. Vamos lá, vamos criar, vamos fazer alguma coisa, gente, bora trabalhar. Não, ele começa a criar por causa da sua vontade. Então nós lemos um livro, nós lemos um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, ó. É muito importante esse texto, é um texto chave para entendermos o que eu estou falando. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Peraí, pastor, o mouse sumiu. Eu vou ler o texto aqui, tá bom? Digno és, Deus, Senhor e nosso, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Eu estou recitando o texto. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir, foram criadas. Então é um texto que fala de um Deus digno de ser louvado, porque esse Deus, ele é o Deus criador. E então ele criou todas as coisas por causa da vontade. Sim, tudo veio a existir por causa da tua vontade. Termina o versículo 11 assim. Então observa como que a vontade, ela precede a criação. A vontade se coloca antes da criação. Eu tenho uma vontade, porque eu tenho uma vontade, eu vou criar. Eu crio todas as coisas com uma intenção muito bem definida. Por causa da minha vontade, eu vou começar a criar. Porque lá no final de todas as coisas, no desfecho final da história da humanidade, da história do mundo, da história de Deus, nós veremos e verificaremos que realmente Deus é Deus. Ó, versículo 11, tá, ô Michel? Tu és digno, Senhor, Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade. Os irmãos estão observando aqui, vocês que estão vindo pela primeira vez, os irmãos que já nos acompanham, vocês estão observando a profundidade dessas expressões? Por que Deus criou todas as coisas? Porque ele tem uma vontade. E por causa dessa vontade, ele passou a criar e tudo veio a existir. Por isso que, voltando agora para o texto anterior, de Isaías 46, versículo 10, ele fala que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Atenção, querido, muita atenção. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. E esse princípio, como eu dizia agora há pouco, tem duplo enfoque, duas maneiras de entender esse termo princípio aí, ó. Primeiro, como um princípio da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26, não precisa colocar o texto, vou só citar que os irmãos sabem. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Um texto que todo mundo conhece, né? Então veja que a palavra princípio está lá. E esse princípio, então, ele é como uma estaca no tempo.
daqui por diante, desse momento, é o start de Deus. Ele passa a criar. Então, no princípio, ele criou. Então, o princípio aqui se torna como o momento em que Deus passa a se relacionar com a sua criação. Amém? Também, esse princípio pode se relacionar à própria Escritura. No livro dos princípios, no livro dos começos, Gênesis. Então, desde o princípio, desde Gênesis, ele anuncia o que vai acontecer. Então, eu estou começando a perceber que a Bíblia tem muito mais relevância do que eu penso, do que eu pensava. Porque agora eu sei que a Bíblia, desde o princípio, ela está anunciando algo para nós. E é esse algo que eu preciso, é esse algo que eu tenho que entender, é esse algo que vai mudar minha família, é esse algo que vai mudar minha vida, é essa verdade que eu preciso entender e não somente entender, eu preciso experimentar isso que Deus tem anunciado na Bíblia desde o princípio. Vocês entenderam essa primeira parte? Então nós vimos na semana passada, e isso que eu falei para vocês aqui agora, que Deus é um Deus verdadeiro e único, que desde o princípio ele anuncia. E digo, ó, o meu conselho, essa palavra conselho pode ser falada como conselho, decreto, plano, propósito. Poderia dizer assim, ó, o meu propósito permanecerá de pé. O meu desígnio permanecerá de pé. Amém? Então essa palavra, o meu plano permanecerá de pé. E eu gosto de falar, o meu propósito permanecerá de pé. Vírgula, farei toda a minha vontade. Então veja que Deus anuncia desde o princípio, desde Gênesis. E ele não somente anuncia, mas ele fala, isso que eu estou anunciando é um decreto. Eu não estou anunciando só porque eu sei o que vai acontecer, não. Eu não anuncio porque eu sou onisciente e estou avisando para vocês. Estou contando para vocês aqui, vocês sabem que eu sou Deus? Vou contar o que vai acontecer. Vai acontecer lá na era do final dos tempos, do final da era cristã. Vai acontecer isso. Porque eu sou Deus, eu sei o que vai acontecer. Dá licença? Não, não é por isso. É porque, apesar de ele ser onisciente, ele simplesmente decreta avisando o que vai acontecer. Então ele não somente avisa o que vai acontecer porque sabe o que vai acontecer, mas porque ele decreta nas Escrituras, porque ele determina a história. Então o nosso Deus é um Deus soberano, livre, totalmente autônomo de tudo, de todos, de qualquer coisa. É um Deus que não está engarrafado e é um Deus que caminha, que faz todas as coisas por causa da sua vontade. Amém? Amém. Então foi basicamente isso que nós falamos semana passada. Um outro texto, Efésios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó, é a expressão que nós usamos e vamos continuar usando até o final do estudo. Efésios, capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito. Nós estamos vendo a expressão eterno propósito? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ver um outro lugar que tem a palavra propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão... 28, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados... Parte B do versículo. Daqueles que foram chamados segundo... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Pode responder aqui, em voz alta, não tem problema não. Quem é que se sente chamado por Deus? Amém. Eu me sinto chamado por Deus, eu falo, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que todo verdadeiro cristão que tem fé, todo aquele que o Espírito Santo testifica no seu espírito que é um filho, uma filha de Deus, foi chamado por Deus. Mas para que ele te chamou? Para você ser um religioso? Um bom religioso, uma boa religiosa, uma Bíblia, para você fazer um curso de teologia e ter um canudo e falar assim, eu fiz. Já sei para que Deus me chamou, para me ler a Bíblia toda 3 vezes. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes. Você fala, que bom, muito bom. Mas o que foi que você tirou dessa leitura 3 vezes? Tem que ter uma ideia, tem que ter uma expressão, tem que ter uma impressão, você tem que ter um posicionamento diante da leitura da Bíblia toda. Não, eu li que Deus é amor, pai, que Deus é bom e maravilhoso, mas ele é fogo consumidor, ele disciplina, hein? Não, mas aí então, eu quero entender, a pessoa que lê a Bíblia toda, ela tem que ter uma impressão, ela tem que ter uma percepção, algo que chama atenção. Porque Deus está anunciando desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A pessoa que leu a Bíblia 3 vezes percebeu isso? Se não percebeu, então vamos ler mais. Com todo respeito àquele que lê 2, 3, 4 vezes a Bíblia. Vamos ler mais.
E vamos ler com o coração quebrantado, pedindo a Deus revelação. Não é o que Tiago diz? Aquele que quer sabedoria, pede a Deus que Deus dá. Sabedoria é entendimento, revelação, visão, percepção, discernimento, para não ficar como meninos agitados de um lado para o outro, sendo levado ao derredor por todo o vento de doutrina. Então, você foi chamado por quê? Olha para o monitor, por favor. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ó. Não é o teu propósito, não é o seu. Pronome terceira pessoa, propósito de Deus. Deus tem um propósito e Ele nos chamou, ou nós fomos chamados para que fizéssemos parte deste propósito. Só que não vamos falar ainda essa questão, isso é mais à frente. Estou mostrando para vocês as expressões. Deus tem um propósito, um eterno propósito. Fomos chamados segundo o seu propósito. Esse propósito, ele se torna um plano, um propósito, um projeto, um decreto, uma planta, por causa da sua vontade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, vamos avançar um pouquinho. Vamos ler um texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. 17:3? Sim. João 17:3. Essas expressões são próprias de Cristo quando orava na noite em que foi traído. É a oração no Monte das Oliveiras. Ele orava no Getsêmani ao Pai. Nós entendemos como a oração sacerdotal de Cristo, uma oração intercessória. Só que quando ele começa a oração, ele começa declarando ao Pai aquilo que o Pai sabe e aquilo que o Pai deseja. Como a oração do Pai Nosso, vamos passar daqui a pouco pela oração do Pai Nosso. Olha só quando Jesus orava ao Pai. Pai, a vida eterna é esta. Quem está enxergando 2 pontos ali? Sim. Segundo a língua portuguesa, esses 2 pontos diz respeito a um aposto explicativo que está vindo. Então, quando tem a vida eterna é essa, 2 pontos, ele vai falar o que é a vida eterna. Pai, a vida eterna é esta, Pai. Que te conheçam a ti. Olhem que esse fundamenta a vida eterna. Aquele que é autoexistente. O ser Deus. O Altíssimo, a grandeza, a soberania, o poder criador. O status de ser o único e o verdadeiro Deus. E ao lado dele não há nenhum Deus, porque ele é único e exclusivo. Só ele é Deus. Ele é tudo. E esse ser tudo, essa vida eterna, esse Deus que é a própria vida, consiste em quê? Que te conheçam. Ou seja, Jesus está declarando para o Pai aquilo que ele já sabe e aquilo que ele deseja. Pai, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. E não só isso, Pai. E conheçam também a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, nosso ponto de partida para entendermos a vontade de Deus é que Deus deseja se dar a conhecer. Ou seja, imagine, vamos pensar um pouquinho aqui. Imagine comigo Deus, Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador, o Soberano, o Sublime, o Majestoso, o Eterno, que é a própria vida e o autor da vida. Ele deseja que a sua natureza, que os seus atributos divinos sejam conhecidos por tudo e por todos. Não basta ser... Quem és tu, Senhor? Eu sou Deus Criador. Pss, cala a boca, fica... Respeita porque eu sou Deus Criador. Pss, não fala mais nada. E agora? Nada? Não, eu sou Deus Criador e eu vou dizer quem eu sou. Eu não sou somente Criador, mas eu tenho atributos que todos precisam conhecer, porque eu sou Deus amor. Eu sou luz, eu sou verdade, eu sou bondade, eu sou justiça, eu sou santidade, eu sou domínio próprio, eu sou fidelidade, eu sou perdão, eu sou um Deus que salva, eu sou um Deus longânimo. E toda essa minha natureza divina, todos esses meus atributos precisam ser percebidos, vistos e experimentados. Por isso que eu tenho um projeto, eu tenho um plano para que isso aconteça. Vocês não estão entendendo? Eu estou começando a falar para vocês que Deus tem uma vontade, e que vontade é esta? Deus deseja se dar a conhecer.
E que também essa vontade, ela é chamada no Novo Testamento de o reino dos céus. Ou seja, esse se dar a conhecer é por meio do reino dos céus. Que no Antigo Testamento, e em boa parte do Novo Testamento, é chamado reino de Deus. Então é possível que, no Antigo Testamento, só o reino de Deus. No Novo Testamento temos essas duas expressões, reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus, por mais de 20 vezes, somente em Mateus. Somente o livro de Mateus, nós temos as expressões, várias vezes escritas, o reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com seu noivo. Porque o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E várias vezes vai se desdobrando e se repetindo a expressão, o reino dos céus. Alguém poderia perguntar, pastor, mas qual a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? Simples. No sentido geral da palavra não há diferença, mas no sentido específico da palavra há muita diferença. Por quê? A diferença está no tempo e no espaço. É uma questão temporal e espacial. E eu vou explicar para os irmãos. Quando você fala reino de Deus, a importância temporal é que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Temporal, falando de tempo. E a questão espacial do reino de Deus, que é de eternidade a eternidade? A questão espacial é em qualquer lugar. O reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade? Sim. Mas aonde? Em todo lugar. Não há lugar onde Deus não reine. Então, no sentido temporal, de eternidade a eternidade, reino de Deus. No sentido espacial, de espaço, de lugar, todo o universo, todos os universos e os mundos. Não há lugar que Deus não reine em soberania e glória. Amém? E a questão reino dos céus, pastor, que é própria do Novo Testamento, sendo mais específico, próprio do livro de Mateus. Ora, também é uma questão espacial e também é uma questão temporal. Por quê? Porque o reino dos céus, ela começa com a ascensão de Cristo, a entronização e o Pentecoste. Vamos ser bem mais simples na palavra. O reino dos céus começa com a era cristã, com a igreja. Então, a questão temporal, o reino dos céus, ele tem prazo de validade. Reino de Deus, de eternidade a eternidade, não tem fim. Reino dos céus, começa no Pentecostes, começa com a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nos primeiros irmãos, e vai até o final do reino milenar. Nos 1000 anos que Cristo vai reinar na sua segunda vinda. Apocalipse capítulo 20. Então, o reino dos céus tem prazo de validade, começa no início da era cristã e vai até o final do reino milenar. Em que lugar, questão espacial do reino dos céus? Aqui na terra. Não tem reino dos céus nos céus. Não tem reino dos céus no universo, é na terra. Eu falava na mensagem passada, na nossa primeira introdução, na aula 1, que Deus, ele estabeleceu a terra como um palco que iria protagonizar, desenrolar toda a sua vontade, todo o seu plano e toda a sua obra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, mas o que é a terra diante dos céus, dos universos? É como um sopro de uma tempestade. Não é nada. É como uma areia da praia dos oceanos, dos mares. É como uma gota d'água dos oceanos. Se você olhar para os universos, para os multiversos, para as galáxias, trilhões de galáxias, a nossa nós não conhecemos, ainda tem trilhões. O que é a Terra diante disso? Pequena, mas foi aqui que Deus escolheu, para que nesse lugar chamado a Terra, nosso planeta, este mundo, fosse desenrolado toda a sua vontade. Acontece aqui. Amém? Amém? Por isso que nós entendemos que quando Deus fala na questão de reino dos céus, do sentido de tempo, é aqui na terra, durante a era cristã e a era do reino milenar. E local, aqui na terra. Vocês entenderam a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Sim. Bom, qualquer dúvida, recorra à mensagem que está gravada, tá bom? Os irmãos podem assistir novamente e ver lá todas as explicações. Bom, então, se eu estou dizendo que a vontade de Deus, desejo do coração de Deus é se dar a conhecer, e isso ele o fará e está fazendo por meio do reino dos céus, então eu tenho que saber o que é o reino dos céus. Amém? Amém. O reino dos céus. Primeiro vamos ver o que é reino. O reino é o próprio Deus.
Não pense no reino de Deus ou no reino dos céus como um lugar claro, de uma luz forte. Nunca pense nisso. Tente não ser, tenta não platonizar a tua fé. O que é platonizar? É uma fé platônica, de ideias, mundo das ideias. Nosso céu, lá no céu, vou morar no céu, e eu estarei no céu nas ruas de ouro. Aí tem um rio de cristal, a minha casa vai ficar na beira do rio, de esquina, virado para frente da casa de Jesus. Não, para com isso, irmãos. A coisa é muito maior do que isso. Isso aí, quer saber uma coisa? O homem mais rico do mundo, eu não sei, os 3 mais ricos do mundo se juntarem, eles fazem uma cidade de ouro de cristal. Ele faz uma cidade de ouro, de pedras preciosas, fazem, se quiserem. Faz ou não faz? Eles correm na cidade de ouro ou não correm nas ruas de ouro? Correm, porque tem dinheiro para isso. Vamos fazer aqui uma cidade de ouro? Vamos, faz. Vamos um rio cristalizado, de águas cristalinas, faz. Vamos plantar uma árvore bem bonita que é única no mundo para ser chamada Árvore da Vida? Eles fazem, são coisas próprias da nossa realidade. Não pense na tua fé como casa, como rio, como ruas, como uma coroa, como uma vestidura branca. Não pense assim não, porque é tudo muito espiritual e tudo muito eterno. Amém, queridos? Portanto, quando nós falamos nesses termos de a manifestação de Deus, então quando nós falamos sobre o Deus soberano, que deseja realizar sua vontade, falamos do Deus que é o próprio reino, não a coroa, não um trono. Pastor, mas tem trono lá, Apocalipse 4, eu sei, eu acredito. Deus está entronizado, eu acredito, não estou duvidando, estou desprezando o trono de Deus. Mas eu quero dizer que Deus, sem o trono dele, ele é Deus. E sem coroa, ele é Deus, ele é Senhor. Não é o trono que o faz Senhor. Já houve quem dissesse em oração o seguinte: Pai, eu te glorifico porque acima de ti só está a tua coroa. Ah, mas uma coroa está acima de Deus? Tira a coroa aí, deixa de ser Deus? Põe a coroa, se torna Deus? Não, gente, vamos pensar. Vamos ser maduros para pensar uma fé madura. Vamos servir a Deus não emocionalmente, mas um culto racional, como diz o apóstolo Paulo. Certo? Então esse Deus, ele é o próprio reino. Se alguém perguntar para você, o que é o reino de Deus? É Deus, é o Senhor, é a glória, é o poder, é a majestade para sempre. É a suficiência. Ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele governa com poder, ele é Adonai. Ele é criador. Ele é o reino. Só que agora eu trago essa parte. Deus é o reino, eu trago para a terra, porque tem que ser aqui na terra. Ou não tem que ser aqui na terra? Ou tem que ser em Marte, em Júpiter e outro universo? Não, é na terra. Deus criou no princípio os céus e a terra. E é na terra que desenrola tudo. Então esse Deus que é o reino agora vai tornar ele mesmo como reino dos céus. Irmão dos céus, irmãos, entendam o que eu estou falando. Esse Deus como reino, o poder e a glória para sempre. Finalzinho da oração do Pai Nosso, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esse poder e a glória para sempre é o próprio Deus. Não é uma glória que ele pegou de lá para cá, um poder. É ele. E agora esse reino que é o próprio Deus se torna reino dos céus. E agora eu explico para vocês o que é o reino dos céus na prática. Deus e o homem. Entenda. Tudo vai fazer sentido para você lá na frente. Eu estou dizendo que Deus tem vontade. Eu estou dizendo que essa vontade de Deus se dar a conhecer. Que nós chamamos esse se dar a conhecer por meio de o reino dos céus. Porque o reino dos céus quer dizer Deus e o homem. Deus no homem. Olha esse texto que vamos ler aqui agora. Vamos repetir o versículo de João 17, 3. E depois vamos ler João 1, capítulo 1, versículo 18. Tá bom? 1 João 17, 3. Pai, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Aonde estava Jesus Cristo na eternidade passada? Não precisa responder, só pensa. É para pensar. E essa pergunta retórica, que não precisa de resposta, vai fazê-los refletir. Cadê Jesus no tempo de Adão? Falando de Jesus. Porque eu sei que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Essa carne aqui é a humanidade, é Cristo. É Jesus. E onde estava Jesus na eternidade passada? Não estava. Não existia. Não havia. Porque Jesus é uma obra, é um agir de Deus, é uma providência de Deus no tempo e no espaço. Ó. Reino dos céus.
tempo e espaço. É uma obra, é um serviço, é um plano. É um desenrolar da sua obra para o cumprimento da sua vontade. Por isso que ele fala, a vida eterna consiste em te conhecer, Pai. Mas não somente a ti, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então Deus deseja se dar a conhecer, sim. Como é que ele vai fazer? Ele vai pular no meio dos seres humanos? Eu sou Deus! Não, se ele fizer isso aí, ele explode essa terra aqui. Ó. Deus com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Deus, ele é tão altíssimo, é tão sublime, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, ele fala assim, ó, Deus habita em luz inacessível, o qual nenhum homem viu e nem é capaz de ver. Deus é espírito, ninguém jamais viu a Deus. Só que se Deus, que é invisível, que é espírito, que habita em luz inacessível, o qual nenhum homem viu nem é capaz de ver, ele fala assim, não, mas eu vou me dar a conhecer, eu vou estar no meio das pessoas, porque eu vou me fazer carne. Por isso que a carne, a humanidade, é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Agora olha o texto de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Quem viu Deus? Ninguém. Mas tem gente querendo morrer, querendo ir para o céu para ficar do lado de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E Paulo foi até o terceiro céu e viu? Não, Paulo foi com Jesus até o terceiro céu. Essa palavra até aqui é uma expressão muito importante. Porque a Bíblia vai falar lá em Hebreus, lá dos céus, dos mais altos céus. Há uma cultura judaica que existam 7 céus. O homem que ele conheceu ali era no caso de Jesus? Ele esteve com Cristo. Ele foi arrebatado até o terceiro céu com Jesus. Jesus o levou ao terceiro céu. Ao terceiro céu. Desceu ao Hades, ao paraíso. Ouviu palavras que são inauditas a nós. O homem não consegue entender coisas, termos, expressões, linguagem celestial. Que Paulo ouviu de Jesus e lá. Só que ninguém jamais viu a Deus. A essência de Deus, ela não pode ser vista. Só que o Deus unigênito que está no seio do Pai é o quê? É quem o revelou. Então aquele que é invisível, aquele que é espírito, que habita em luz inacessível, o qual nenhum homem viu nem é capaz de ver, foi revelado, foi manifestado por Cristo. O Filho unigênito, Jesus Cristo. E essa expressão unigênito é própria do Antigo Testamento, tá? Em ressurreição, ele deixa de ser unigênito para ser o filho primogênito. Vocês vão entender depois por quê. Aqui na minha fala mais o filho único. Sim, unigênito, único. Perfeito. Então, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o Pai ele foi revelado pelo Filho. Pelo Verbo que se fez carne. É por isso que é necessário que Deus se faça homem e entre na história. Porque é por meio do homem, com o homem, no homem, que ele vai cumprir a sua vontade, que é de se dar a conhecer. Jesus é chamado de Emanuel, sim ou não? Sim. Um dos nomes, né? Uma das expressões que conhecemos Jesus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É Deus com os homens. Só que muitos não viram, muitos viam o Nazareno, o filho de Maria, José, a criança que nasceu aqui em Belém, que corria nas ruas brincando com os nossos filhos, com os filhos dos vizinhos, e foi crescendo. Um rapaz se tornou ali ajudante de carpintaria, com seu pai ali na carpintaria de José e tal. Mas nunca vimos Deus. Deus conosco, como é que é isso? Aí vocês se lembram daquele episódio de Jesus estar em Cesareia de Filipe com seus discípulos, quando de repente Jesus foi abordado por Filipe e Filipe perguntou da seguinte forma: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porque o Senhor fala tanto do Pai, que o Pai é maior do que o Senhor, que o Pai te enviou, que o Pai é amor, que o Pai é maravilhoso, que o Pai tem uma obra e que eu vim para realizar a obra do meu Pai, porque o meu Pai me enviou, porque eu vou revelar o meu Pai. Então tá bom, tá, Jesus, tá? Mostra-nos o Pai. E tá tudo certo. Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm percebido? Olha para mim, Filipe. Você está vendo o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou aqui para dizer para vocês quem é o Pai. Olha para mim, para o meu viver, para a minha vida, para o meu caminhar, para o meu trato com as pessoas, para a minha obra, para aquilo que eu vou realizar.
Daqui a pouco eu vou para a cruz, vou morrer, vou ser sepultado, vou descer ao inferno, ficar 3 dias e 3 noites lá, no coração da terra, depois eu vou ressuscitar e voltar para o Pai. Então todos conhecerão quem é o Pai, porque quem vê a mim está vendo o Pai, porque eu estou aqui para revelar, para manifestar o Pai. Vocês estão entendendo isso aqui? Por isso que agora nós entendemos que esse reino dos céus tem tudo a ver com Deus, e não somente com Deus, com Cristo, porque é Deus no homem, o homem em Deus. E eu chamo isso de um complexo divino humano, porque é um mistério. Como é que o infinito vai estar dentro de um finito? Como é que um eterno vai estar dentro de um efêmero, de um mortal? É um imortal dentro do mortal. É o Senhor dos céus e da terra, o Criador dentro da criatura. Entende essa criatura? Humanidade, tá bom? É a humanidade que é a criatura. Porque o verbo se fez carne, esse menino foi gerado no ventre, é uma obra de Deus, ó. Gerou-se ali, né, por 9 meses, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Então, quando eu fiz aquela pergunta, onde estava Jesus na eternidade passada, é muito legítima essa pergunta. É uma pergunta legítima porque é para pensar. Não estava, é verdade, pastor. Jesus não estava na eternidade. Por que então? Por causa de um plano, por causa da vontade, por causa da obra de Deus. Deus está trabalhando para o cumprimento da sua vontade. Então, quando nós entendemos que Deus tem uma vontade, que essa vontade é se dar a conhecer, é se revelar, não somente para os homens, mas para os anjos, para os seres espirituais, para todo o universo, para que todos saibam quem é Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, o coração de Deus. As virtudes aromáticas, toda a essência e natureza divina deverá ser manifestada no reino dos céus, que é Deus no homem, o homem em Deus. É Deus em Cristo, é Cristo em Deus, elevado a uma condição de reino dos céus. Jesus declarou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Pilatos, não se sinta ameaçado. Está vendo a minha popularidade, as multidões me seguindo? Calma, não vim tirar o teu trono, não. Eu não estou preocupado com a tua política, com o teu trono, com a tua autoridade, com o teu status, porque o meu reino não é deste mundo. Pilatos, o meu reino é dos céus, porque é uma natureza celestial, divina e eterna no homem, elevando este homem a uma condição de um reino, não deste mundo, caído, perverso, injusto, político, mentiroso, profano, não. É um reino santo, porque Deus é santo. É um reino espiritual, porque Deus é espírito. É um reino de luz, porque Deus é luz. É um reino de amor, porque Deus é amor. Os irmãos entenderam até aqui? Sim. Não vou adiantar mais. Semana que vem vamos retomar esse ponto, tá bom? Os pontos foram tocados hoje. Deus tem uma vontade. Essa vontade se tornou um propósito. Esse propósito foi decretado desde o princípio nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Amém. Esse propósito é chamado no Novo Testamento de reino dos céus. E reino dos céus quer dizer a natureza de Deus, o próprio Deus, habitando uma humanidade, elevando essa humanidade numa condição celestial e eterna.